Salmo 25, 14. Vamos ler juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Vamos de novo? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Sem dúvida nenhuma, essa é uma palavra que eu pensei várias vezes em como pregar esse sermão aqui. E a minha vontade, assim, do fundo do coração, era colocar um sofá aqui. Essa era a vontade. E como que sentar e abrir a palavra e ter um tempo para que nós pudéssemos bater um papo sobre intimidade. Porque nós estamos vivendo um contexto onde essa palavra ela está cada vez mais escassa. A intimidade, ela demanda tempo. A intimidade demanda silêncio, reflexão. A intimidade é boa demais. É muito bom um ambiente onde você se sinta acolhido, onde você tem intimidade. A intimidade ela tem ambientes diferentes. Você pode ser íntimo de um amigo, e aí abre o coração, ele abre o coração, mas você pode ter uma intimidade um pouco menor, uma amizade meio que de conhecido, assim. Você sabe algumas coisas que ele gosta de comer, algumas coisas que ele não gosta de comer, e assim por diante. Você pode ter a amizade de família. A amizade de família já é completamente diferente. A família já é o ambiente da cozinha, né? Você já entra e vai direto para a cozinha. E é bom demais. E dependendo do grau de intimidade, de parentesco, você já abre logo a geladeira, né? E aí, o que tem aí hoje para a gente, né? Existe a intimidade do trabalho, que em alguns ambientes é extremamente produtivo, e outros produzidos. Existe a intimidade do casal, que a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam um só diante de Deus. Essa intimidade é espetacular, né? Em todos os aspectos. É interessante porque os casais, à medida que os anos vão passando, um olha para o outro e sabe exatamente o que o outro está pensando. Isso é intimidade. Isso é intimidade. A intimidade de pai para filho, né? E assim, nós descobrimos que a palavra do Senhor diz que Deus deseja essa intimidade conosco. A intimidade do Senhor é uma proposta. A intimidade de Deus conosco, ela não é algo distante da nossa realidade. Deus diz assim, eu quero ter intimidade com vocês. Olha que coisa fantástica. Eu fico imaginando Deus sentando ao nosso lado e falando assim, vamos conversar. Ou Deus caminhando conosco no jardim dizendo, vamos andar. Ou Deus caminhando conosco na praia dizendo, e aí, como é que está a sua vida? Isso é intimidade. E a intimidade, ela tem armadilhas. O próprio salmista, se você andar um pouco para frente, você vai encontrar no Salmo 55, um momento em que a intimidade lhe foi traiçoeira. O Salmo 55, ele abre o coração, a partir do verso 12 do Salmo 55, e ele diz, com efeito, não é inimigo que me afronta. Olha que interessante a palavra do salmista. Não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas o que é que está doendo no coração do salmista? Olha o verso 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nós nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aí ele diz que ele tem saudade disso. Ele fala o que dói é a traição da intimidade de quem é íntimo demais. Volta lá para o Salmo 25, 14. Então o texto vai nos dizer que Deus muitas vezes se sente assim, um amigo abandonado.
Um amigo em que nos nossos relacionamentos com ele, nós nos esquecemos de parar e dedicar um tempo a ele, conversar com ele. Às vezes, gente, eu acho que a nossa religiosidade, só às vezes, ela é muito barulhenta. Eu não desejaria ser vizinho de igreja evangélica. Você já pensou ser vizinho de igreja evangélica, reverendo? Nem eu, deve ser alguma coisa, não é? Eu acho que o IPTU tinha que ter desconto, e dependendo da igreja, devia até receber um bônus ao invés de pagar o IPTU, mas Deus não é surdo, e é óbvio que em alguns momentos da espiritualidade nossa e de tantos outros, e legitimamente, nós cantamos, batemos palmas, falamos alto, porque isso é próprio da intimidade. A intimidade, ela tem os seus momentos de festividade, de comunhão, de barulho. E às vezes a nossa alma está cheia de barulho também. Às vezes o barulho da alegria, às vezes o barulho da confusão. Mas todos eles devem ser colocados diante da presença desse Deus que é íntimo. A palavra amizade aqui no hebraico, ou melhor, intimidade no hebraico, é traduzida sod por amizade. Mas é uma amizade entre dois amigos que conversam assuntos extremamente íntimos. Essa é a tradução da palavra intimidade aqui. Então, se nós fôssemos traduzir para o português aqui a palavra sod, que aparece no hebraico, que é a língua que é escrita no Salmo, diria assim: a amizade do Deus que conversa coisas íntimas conosco é para aqueles que o temem. Ele quer ouvir os segredos dos nossos corações. Ele quer dizer que não aceita uma amizade superficial. Provérbios capítulo 3, verso 32, aparece essa mesma ideia. Vamos lá para você ver. Provérbios é o livro que está à frente de Salmos. Provérbios capítulo 3, o verso 32. Diz assim, Provérbios 3, 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Deus trata a gente com intimidade. Ele conhece os nossos apelidos. Ele sabe os nossos gostos. Ele nos conhece nessa intimidade. Por isso que afronta ele a falsa intimidade com ele. Jeremias, capítulo 23, vai lá para Jeremias para você ver. Jeremias, capítulo 23, nós vemos o Deus chateado com uma falsa intimidade. E a falsa intimidade aqui em Jeremias capítulo 23 é contra os falsos profetas, porque deles se espera maior intimidade com Deus. E aí, Jeremias 23, a partir do verso 17, o texto diz que o Senhor fala o seguinte: dizem continuamente aos que me desprezam, ele está falando dos falsos profetas, o Senhor disse. Deus está chateado com profetas que dizem, o Senhor disse. Disse o quê? Paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Deus começa a perguntar. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias, e entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, a ideia de intimidade, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ele diz, como pode alguém requerer tamanha intimidade para dizer algo em meu nome a um povo que vive errando no pecado, dizendo, não, está tudo bem, vocês vão ter paz, quando esse não é o meu conselho. Deveria
esse profeta voltar os seus olhos para a palavra para ter intimidade comigo. Então Deus começa a mostrar o caminho da intimidade. Agora volta lá para Salmo 25:14. Então o Salmo 25:14 vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aí a pergunta é, como é que eu posso olhar para a minha vida e discernir o caminho da intimidade de Deus comigo, a minha relação com Ele? A primeira coisa é, você teme ao Senhor? Essa é a primeira coisa. Eu tenho intimidade? A pergunta seria, pastor, o senhor acha que eu tenho intimidade com Deus? A primeira pergunta que eu lhe faria é, você teme ao Senhor? Porque o temor do Senhor, diz o Salmo, é o princípio da sabedoria. Então a primeira coisa é, quem é Deus para você? Essa é a pergunta. Quando a gente pergunta sobre o temor do Senhor, quem é Deus para você? Que tipo de intimidade você deseja? Porque quando nós chegamos perto de uma pessoa e nós temos admiração por essa pessoa, nós começamos a desenvolver um certo interesse. Por exemplo, você chega e você tem aula com um excelente professor. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe sobre minha vida. Eu fui um péssimo aluno de matemática. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Até o dia em que eu tive uma professora de matemática espetacular. E ela ensinava matemática para a sala, e todo mundo só tirava nota boa, e era a mesma matéria, era a mesma coisa, mas ela tinha uma didática espetacular. E eu descobri que a culpa era do outro, não era minha. Não é? Então, existem pessoas que geram admiração, e nós pensamos, eu quero ficar mais perto dessa pessoa, eu quero aprender mais com essa pessoa é inteligente, essa pessoa é diferente, essa pessoa é calma, essa pessoa é sábia. O temor do Senhor tem a ver com o caráter de Deus. Eu olho para Deus e digo, Deus é maravilhoso. A intimidade se faz na contemplação, quando você para e observa a criação, a natureza, o Deus que se revela na natureza. Romanos diz isso. E quando nós olhamos esse Deus que se revela na natureza, o nosso coração se enche de admiração. Isso é temor ao Senhor. Tem gente que despreza a criação. Quem despreza a criação, despreza o Criador. Então o temor do Senhor nasce desse contato tranquilo, num princípio que é fruto da sua própria graça em nós. Porque olha o que o texto diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, aí ele vai fazer uma diferença, ele dará a conhecer a sua aliança, aos quais ele dará, é graça, é presente, é convite, é graça irresistível. Não adianta você forçar uma amizade, a amizade só se estabelece quando duas pessoas desejam. Intimidade só se estabelece quando duas pessoas desejam essa intimidade. Não adianta você tentar ser amigo de, se o amigo de não quer ser seu amigo. Não adianta. A intimidade tem que ter cumplicidade, interesse mútuo. Deus diz assim, eu estou convidando você por minha graça. Eu tenho interesse em que você desenvolva uma intimidade comigo e eu vou te capacitar. Como? Em primeiro lugar, colocando temor no nosso coração. Porque o temor já é fruto da graça de Deus. Porque tem um monte de gente aí que não teme a Deus. Tem um monte de gente que não se interessa por Deus. E Deus diz assim, não te chamei para ser juiz do outro, não. Eu estou te chamando para ser íntimo de mim. A conversa aqui é outra. E aí o texto vai dizer que é nessa relação de intimidade que duas coisas acontecem. Fruto da graça de Deus. Ele nos dá a conhecer e nos dá a conhecer a sua aliança. E é interessante porque a palavra conhecer aqui tem a ver com intimidade. Isaías capítulo 30, verso 21, usa essa mesma ideia. Isaías está antes de Jeremias. Capítulo 30, o verso 21. Eu amo este versículo. Amo este versículo. Isaías 30, 21. Diz assim, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda,
Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Intimidade com Deus é conhecer a voz de Deus. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos distinguir a voz de Deus e a voz que não é de Deus, e a voz até que quer imitar a voz de Deus. Isso é intimidade. Intimidade é perceber e conhecer os caminhos do Senhor. E essa palavra conhecer é usada na língua original para algo que pode ser provado. É conhecimento de estudo mesmo, conhecimento em que se debruça na palavra de Deus, e você começa a ler a palavra de Deus, e nós sentamos como hoje à noite aqui para refletir sobre a palavra de Deus, e esta palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, vai inundando seu coração, vai tomando conta da sua mente, e você que acha que não vai se lembrar, na hora que precisar, vai se lembrar, porque o Espírito Santo é que faz isso. Ele é que dá início, né, às nossas memórias da palavra dele, na hora que nós precisamos da palavra dele. E a hora do livramento, quando nós clamamos vindo da palavra dele, ele atende. A hora da busca da sabedoria, ele atende. A hora da busca da paz, que excede todo entendimento, ele atende. Porque esse é o nosso Deus. E ele nos faz conhecer a sua aliança. Em Amós, capítulo 3, eu não vou nem pedir para você abrir, porque Amós é difícil de achar. Mas eu vou ler para você, Amós 3:7, Amós 3:7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, olha que coisa interessante, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ah, que coisa bonita isso. Você já imaginou Deus contando um segredo? Imagina Deus te chamando assim: vem cá, deixa eu te contar um segredo. O Deus que é pai, o Deus que é amigo, já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o amigo sabe. Eu estou te revelando, tudo que está acontecendo aí, lembra, eu já tinha avisado, iria acontecer. Mas você não está sozinho não. Senhor, eu estou preocupado na conversa da intimidade. Senhor, olha, tem crise econômica, tem crise na segurança. Vem cá, deixa eu te lembrar uma coisa. Você é meu amigo. Eu cuido de você. Olha aqueles pássaros, não tem ninguém para semear nada para eles. Eles não morrem de fome. Você não vai ver pássaro morrendo de fome aqui não, porque eu cuido deles. E se cuido dos pássaros, quanto mais de você que é meu filho. E é nessa intimidade, nessa conversa, nessa descoberta, eu diria nessa quietude de alma, que nós precisamos parar, mergulhar e descobrir a beleza de quem conversa com os olhos. O C.S. Lewis, num livro dele chamado Ética para Viver Melhor, ele diz assim: as pessoas conversam melhor quando ninguém diz, vamos conversar. As pessoas conversam melhor quando ninguém diz, vamos conversar. Ou seja, chegou-se a um grau de intimidade que não é necessário chamar para conversar. Eu fui criado de uma maneira diferente. Hoje o meu pai está fazendo 88 anos. Teve um churrasco, coisa rara de imaginar isso lá em Goiás, né? Eu acompanhei pela FaceTime, né? Eles comendo e eu olhando e orando, abençoa, Senhor, né? Mas eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar os irmãos. Eu nunca apanhei na minha infância. Está explicado. Nunca apanhei. Não precisava. Meu pai e minha mãe só levantavam uma sobrancelha. A gente saía chorando para o quarto. Essa é, para mim, o ápice da intimidade, do temor, do respeito, do carinho. Não que eu seja contra o uso de determinados instrumentos pedagógicos, mas a palavra do Senhor diz que Deus nos trata com amor, como um pai que ama, e Ele disciplina o filho que ama. E às vezes,
Deus nos disciplina apenas com o olhar, depende do grau de intimidade. Foi assim com Pedro, quando Pedro negou 3 vezes Jesus, e diz o Evangelho que Jesus sai, e ele olha para Pedro. Qual a reação de Pedro? Saiu chorando amargamente, só o olhar de Jesus. Jesus não estendeu os braços, não gritou, não disse, ê Pedro, nada, só olhou, tamanho grau de intimidade. Mas o olhar de Jesus que muitas vezes nos chama a atenção, é o mesmo olhar da intimidade que muitas vezes diz, acalma, aquieta-te, eu estou com você. Assim também quando é o olhar de Jesus que ele diz, gostei, fizestes bem. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele nos dá a conhecer esta sua aliança. E essa palavra aliança é lindíssima, porque Deus tem uma aliança conosco. E todo o Evangelho, tanto do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, descreve essa aliança de Deus conosco. Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele diz, eu tenho uma aliança com vocês. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, se você quiser abrir, 2 Coríntios capítulo 3. Paulo escrevendo sobre a excelência do ministério desta nova aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. É a mesma aliança com 2 aspectos diferentes, mas é a mesma aliança, é a aliança de Deus com o seu povo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:1, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Não tem necessidade disso, a gente se conhece, eu vou ficar me recomendando para vocês e vocês para mim? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, porque quem escreve com tinta faz contrato, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos o quê? Corações. A aliança de Deus se revela aqui, dentro do nosso coração, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O que me faz ter confiança no cuidado de Deus é essa aliança de Deus comigo, essa intimidade, de um Deus que temo, amo, conheço, através da palavra dEle, Ele se revela na palavra dEle. E diz que é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, irmãos, a pergunta que não quer calar é o que a gente leva para casa? Né? Volta lá para o Salmo 25, 14. Né? O que a gente leva para casa? Eu gostaria de propor para você que você levasse para casa esse versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aí, dentro de todo o contexto do Salmo 25, você entende a riqueza desse versículo. Porque no versículo 12, do mesmo Salmo 25, ele vai dizer que o homem é ser humano, que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha só a promessa. E na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Por isso ele diz, a intimidade do Senhor para os que o temem. Portanto, nós estamos vivendo esse mundo, como eu disse lá no começo, muito barulhento, em que a palavra intimidade tem perdido muito da sua relevância, mas nós precisamos resgatar. E o melhor caminho para resgatar a verdadeira intimidade é resgatar essa verdadeira intimidade com Deus. Aquieta-te. De maneira prática,
para levar para casa, tire um tempo diariamente para em silêncio conversar com Deus. Tire um tempo, pare, tome café com Deus. Toma café com Deus. Senhor, vamos tomar um café? E fala com Ele no seu cafezinho. Eu não tenho tempo. Tem. Deus é onipresente. Ele vai estar com você no metrô, Ele vai estar com você no táxi, Ele vai estar com você andando de bicicleta, Ele vai estar com você no café, Ele vai estar com você quando você colocar a cabeça no travesseiro. Fala com Ele e deixa Ele falar com você. E você vai ver que maravilha é descobrir esta aliança contínua com o Senhor. Um Deus que cuida de você, o Deus que te ama, e o Deus que diz: a minha intimidade é para que você possa simplesmente ouvir quando nenhuma palavra for dita. Ouvir quando nenhuma palavra for dita. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de falar com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, com base nessa aliança, que custou um alto preço, a morte e a ressurreição de Cristo naquela cruz, o véu se rasgou e nós podemos entrar na Tua presença a qualquer hora, com a liberdade de filhos e filhas, na certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor está sempre pronto para nos dar a palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Na certeza, ó Deus, de que o Senhor, pela obra do Teu Santo Espírito, através da Tua graça, nos fará lembrar em todo tempo a Tua palavra, palavra já revelada, palavra impressa, palavra de fácil acesso, mas acima de tudo, palavra aplicada aos nossos corações pela obra do Senhor. Agora, Senhor, que ao longo da nossa história, tenhamos o prazer de viver essa intimidade contigo, e de perceber, ó Deus, em cada momento, o Teu imenso amor, a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu abraço, o Teu carinho por nossas vidas. E que assim, ó Deus, tocados por essa intimidade, possamos proclamar para as pessoas que estão tão carentes de uma intimidade, que a verdadeira, que a eterna, que a pura intimidade reside no Senhor. Nos dê essa capacidade de sermos ministradores dessa nova aliança, para a glória do Senhor. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.